Nós estamos começando uma nova série de mensagens que tem por título As Grandes Conquistas pela Fé. Você pode dizer isso comigo? As Grandes Conquistas pela Fé. E nós vamos começar com um personagem bíblico muito especial, que é considerado o pai da fé. O nome dele é Abraão, né? Esta série, queridos, eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, porque é uma série baseada no histórico de grandes homens e mulheres de Deus que tiveram fé, ânimo, coragem diante das lutas, diante dos problemas e das necessidades. Hoje, nós vamos falar de Abraão e o tema é a conquista pela obediência. Aleluia! Depois nós vamos falar de Isaac, a conquista pela persistência. Jacó, a conquista pela perseverança. José, a conquista pela excelência. Moisés, a conquista pela fidelidade. Josué, a conquista da coragem, irmãos. Débora, olha aí, mulheres, a conquista pela sabedoria. E também Davi, a conquista pelas lutas, né? Eu tenho certeza, irmãos, porque todos esses personagens, homens e mulheres de Deus, que viveram como nós nesta terra, que enfrentaram problemas, dificuldades, mas diante da palavra de Deus, diante da voz de Deus, eles não desanimaram e, pelo contrário, eles venceram pela fé. Amém? Eu quero ler com vocês um versículo no livro de Hebreus 11, versículo de número 33. Hebreus 11, 33. Você pode ler aqui conosco na Bíblia ou aí acompanhar no slide. Ou ainda no esboço tem aí também. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. Amém? Queridos, Hebreus 11 é um livro muito especial. Ele traz, uma galeria de homens e mulheres que tiveram muita fé no Senhor. Não que eles não tiveram problemas, não que eles não tiveram dificuldades. Tiveram sim, mas a fé é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, que eu e você precisamos ter, que precisamos desenvolver, que precisamos muitas vezes buscar em Deus, porque é de Deus, queridos, que vem, aleluia, a fé. É Ele que nos fortalece. Certa vez Jesus estava ministrando e um homem veio aos seus pés com um filho muito doente. E ele pediu ao Senhor, O Senhor falou que tudo era possível ao que crê, ao que tivesse fé. E Jesus olha para aquele homem e fala, essa palavra, e Jesus olha para ele com um olhar de graça e misericórdia. E ele fala para Jesus: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. E nós precisamos pedir essa graça a Deus. E Abraão, queridos, é uma história muito bonita, porque Deus escolhe Abraão. Deus tem um plano, um propósito de começar uma nova nação. E Ele faz um chamado a um homem. E ele ouve a voz de Deus. E ele se alegra em obedecer. E grandes coisas vão acontecer na vida dele. E nós vamos ver alguns pontos principais que aconteceu com ele. A história de Abraão, ela está no livro começa ali em Gênesis 12, com o seu chamado. Mas eu quero ainda, ler mais 2 versículos aí no livro de Hebreus, o 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela
que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aqui é uma definição de fé, né? Olha, irmãos, é a certeza, né, daquilo que eu espero, ainda que eu não estou vendo. Aleluia. Nós somos desafiados todos os dias, queridos, a confiar naquilo que eu vejo, né? Na minha condição física, no meu salário, o que tem na minha conta, o que eu consigo pagar ou não. Mas o que Deus está nos propondo através desta palavra nesta noite é nós confiarmos em Deus. Já foi ministrado aqui esse testemunho do nosso irmão Luciano nesta noite. Talvez ele não esperava, eu lembro bastante desta época do acidente, né? Ele tinha pouco tempo de casado, ficou, né, aflito, e o pastor aconselhou ele para ele ter calma, para ele ter paciência. E Deus, irmãos, foi cuidando de todas as coisas, né? Ele continua na mesma empresa há muitos anos, né? E já tem aí esses 10 anos que ele falou aqui, que ele continua usando o carro da empresa. E Deus tem sido fiel, e Deus tem cuidado dele, né? Ele não imaginava que diante daquela luta, porque é uma luta, né? Você vê o seu carro ali amassado, a pessoa não querer pagar, mas enfim, Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E o que ele nos desafia nessa noite, queridos, é confiar ainda que eu não esteja vendo. É confiar ainda que a circunstância que eu estou vivendo seja difícil. Isso é fé. Porque quando eu confio naquilo que eu já estou vendo, naquilo que eu já estou tendo, eu vou agradecendo, né? Senhor, muito obrigado pelas suas bênçãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas aí é que vem a fé, a confiança. Quando eu não vejo, mas eu estou crendo no meu coração que o Deus, né, de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o mesmo Deus de ontem é o nosso Deus de hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Abraão, irmãos, ele foi o pai, né? Não só de fé, mas dos judeus, da nação de Israel. Começou com ele teve um grande chamado. Ele era um homem rico, né? Ele não tinha uma fé ainda viva em Deus, porque ele não conhecia Deus, mas a partir do momento que Deus o chama para algo que ele não conhecia. Pensa, irmãos, que ele tinha uma família abençoada, ele tinha muitas posses. E um dia ele ouve a voz de Deus, ele ouve o seu chamado. E ali ele começa a ficar já desprendido das coisas, né? Ele ouve a voz de Deus e deixa tudo e vai. Ele obedece, mesmo não sabendo o que viria por frente. E aí eu gostaria de ler com vocês, então, alguns versículos sobre esse chamado de Abraão, que está no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Nós vamos ler do 1 até o 9. Primeiro livro da Bíblia, se você quiser acompanhar. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló,
todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei a esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Este foi o chamado de Abraão. Ele ouve a voz do Senhor. Além de ouvir a voz do Senhor, Deus lhe faz uma grande promessa, que faria dele um grande povo e o abençoaria. Tornaria o seu nome famoso. E você, a promessa de Deus será uma bênção. Você será uma pessoa abençoada. Aleluia. Irmãos, e além de Deus fazer uma promessa a Abraão, Ele traz esta promessa para nós também. Olha que diz o versículo de número 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia! Por causa da obediência de um homem, por causa da fé de Abraão, do temor que ele, quando ouviu aquela voz, mesmo não sabendo, irmãos, porque ele vinha de uma terra com muitos deuses, com muita idolatria. Mas quando Deus o chama, ele sabe no seu coração que era alguém especial, que era um Deus soberano, acima de todas aquelas imagens que a sua família servia. Era a voz do Deus vivo, do Deus poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Por isso ele parte, irmãos, imediatamente como ordenara o Senhor. Leva ainda seu sobrinho, a sua esposa. Queridos, e algo interessante que Abraão não era tão novo, né? A gente fala Abraão, mas aqui no chamado ele era ainda Abrão, né? Mas com o passar do tempo, Deus muda o seu nome e faz dele uma grande bênção. Tudo isso porque ele teve fé. Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Será que você tem buscado ao Senhor com fé, com esperança? Meu Deus, hoje está ruim, mas eu estou te buscando, eu estou te louvando, eu estou orando, porque eu creio, aleluia, que o Senhor está comigo. Aleluia, que o Senhor está ouvindo a minha oração e o meu clamor. Glória a Deus. E aí, irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos e quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós olhamos, aquela luta que estava imensa, ela desaparece, ela se resolve, né? Quantas vezes Deus usa pessoas queridas, coloca pessoas como anjos de Deus em nossas vidas para nos ajudar, para nos abençoar, para trazer uma palavra de fé e conforto. E o nosso coração vai descansando em Deus. Glória a Deus. Irmãos, exercer a fé é a essência da vida cristã. Não dá para ser um cristão se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos que nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Aleluia. Essa que faz a diferença nas nossas vidas. E se nós não tivermos fé, queridos, nós não vamos desfrutar uma vida plena aqui na terra. Porque é aqui na terra que Deus tem prazer de nos abençoar, de nos prosperar. Nós vemos aqui o chamado de Abraão,
né? Vou fazer de você um grande povo e o abençoarei. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas é todas as famílias, irmãos, que têm fé, que acreditam em Deus, que acreditam no seu poder, para que possam viver os milagres do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos ler vários versículos em Hebreus, irmãos, porque Hebreus 11 é o livro da fé. Olha que diz o 11, o 8 e 9. Perdão, o capítulo, né? Capítulo 11 é o capítulo da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terras estranhas, e viveu em tendas. Aleluia. Ele também está lá, queridos. Vários versículos em Hebreus 11, falando sobre Abraão. Ele foi chamado e obedeceu, mesmo não sabendo para onde iria, mas crendo na voz de Deus. E algo maravilhoso que aparece na Bíblia, irmãos, por 3 vezes, que Deus diz que Abraão era amigo de Deus. Por que amigo? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia Deus. Hoje, tem mais de 4.000 anos que Abraão viveu aqui nessa terra. Mas nós servimos o mesmo Deus. E será que nós também somos amigos de Deus hoje? Pastora, mas como você era amigo de Deus, se Deus, eu não posso ver? Mas você pode sentir, você pode buscar a presença de Deus, você pode conhecer a Deus através da Bíblia Sagrada, da sua palavra, você pode conhecer a Deus através de uma vida de comunhão, de oração e adoração ao Senhor. Aleluia! E é necessário, queridos, você pode ter uma vida com Deus, também através da busca do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele vai para o Pai, mas ele deixa uma promessa, que o Espírito Santo de Deus desceria à terra e estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós não podemos deixar de buscar a Deus, o seu Espírito Santo, os dons, porque eles estão disponíveis para nós, para nos fortalecer, para nós sermos também amigos de Deus, irmãos. E para sermos amigos de Deus também precisamos fazer a sua vontade, obedecer. Abraão, ele teve muitas vitórias, porque ele obedecia a voz de Deus. Ontem aqui nós tivemos um estudo para a liderança, e foi falado de Elias, que Elias, mesmo com risco de ser morto, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Tanto que um homem de Deus, um servo lá do rei, Acabe, Obadias, ficou com medo. Meu Senhor, não faz isso, não se apresenta, tem 3 anos que Acabe está te procurando para te matar. Não se apresente a ele. Mas Elias disse, Deus me mandou. Acabou, vai lá e fala para Acabe que eu quero falar com ele, pronto. Não dá para ficar questionando, queridos, a vontade de Deus. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua. Nós erramos muitas vezes, porque nós vivemos muito naquilo que nós temos. Mas viver pela fé não é viver uma vida irresponsável, mas é viver uma vida entregue a Deus e saber que Deus está cuidando de nós. Nós não sabemos o futuro, mas Deus sabe. Aleluia. Glória a Deus. O plano de Deus, era abençoar e redimir o mundo através de um povo escolhido. Por isso é que Deus chamou Abraão, irmãos. Adão e Eva, Deus criou eles, colocou ali no jardim do Éden. Eles pecaram, eles desobedeceram a Deus.
Então eles ficaram ali afastados da presença de Deus. Tiveram filhos e o pecado começou a contaminar a terra. Aleluia. Deus levanta Noé, né? Faz aquela grande arca. Muitas pessoas morrem porque não acreditaram na voz de Deus. E Deus levanta uma nova nação, um novo povo ali dos filhos da família de Noé. Mas mesmo assim eles pecaram. Por isso então Deus levanta Abraão para começar um novo povo. Porque através deste povo, Deus enviaria Jesus Cristo para que a salvação viesse e o povo fosse redimido através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Deus disse a Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. O plano maior de Deus não era uma bênção, querido, somente financeira, prosperidade, não. Era a bênção de salvação, porque Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Em hebraico, irmãos, o nome de Abraão significa pai de multidão. Ele nasceu por volta de 2400, antes de Cristo, em Ur, lá na Mesopotâmia. Nós não sabemos muito o que ele fazia antes do chamado de Deus. No texto que nós lemos fala somente a sua idade, da onde ele vinha. E ele já não era tão novo, irmãos. Quando Deus chama e faz promessas para ele, Abraão já tinha 75 anos. Aí a gente fica, com 50, já estamos achando que a gente está velho, que a gente não tem força, que a gente não serve para mais nada. Não. Deus está conosco. É Deus que nos renova, é Deus que nos fortalece, irmãos. Amém? Aleluia. O nosso descanso não é aqui não, para a gente ficar, hoje eu não vou para a igreja que está calor, hoje está frio, hoje está chovendo. Não. A cada dia a nossa vida precisa ter sede da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Abraão, ele nos dá esse exemplo. Não é porque ele foi chamado mais velho, irmãos, que ele não fez muitas coisas. Ele fez muitas coisas para Deus. E o que pode nos surpreender, pensando na história de Abraão, que, por exemplo, na época que ele vivia, ainda não existiam as Bíblias. Ele não tinha uma igreja, ele não tinha um credo doutrinário para seguir, não tinha ainda vindo os 10 mandamentos, porque Moisés veio depois de Abraão. Mas um fato nos surpreende, é que ele ouviu a voz de Deus e simplesmente decidiu confiar. Aleluia. Irmãos, ele arriscou tudo. Arriscou a vida, a família ele deixou, saiu só com o sobrinho e com a esposa. Mas ele teve atitude de fé e confiança. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Que hoje nós temos tudo, Pensa que Abraão andou muito, a pé. Era longe de cidades, Não tinha metrô, não tinha avião, não tinha nada. Hoje nós temos tantas facilidades, O mundo nosso está sofisticado. A igreja também, Tem tantas coisas mudando. Mas Deus, irmãos, Ele é o mesmo Deus de Abraão. Aleluia, nós falamos aqui, eu vou repetir, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E Deus é simples, irmãos. Deus nos ama. Aleluia. Ele cuida de nós. Assim como Ele cuidou de toda a jornada de Abraão, Ele vai cuidar das nossas vidas. E tem uma frase aqui que é muito bonita, que diz que fé é fé. Seja nos dias de Abraão ou nos dias de hoje. Não existe fé antiga e fé pós-moderna. Aleluia! Que eu e você possamos aprender agora com a palavra de Deus sobre a fé. Hebreus 13:8 ainda diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia!
Glória a Deus. Por isso, irmãos, a nossa fé não deve estar baseada em homens ou na história dos homens, mas na pessoa de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Então vamos ver aqui sobre Abraão. Para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de, primeiro, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aqui a parte do versículo, né? Lá de onde nós lemos, de Gênesis 12, 1. A parte A diz: então o Senhor disse a Abraão. Queridos, nós precisamos ter intimidade com Deus. Até o Lucas que ministrou o estudo ontem, ele dizia isso, que a gente às vezes vem para a igreja, vem para a oração, ou até quando nós oramos na nossa casa, né? A gente vai, Senhor, às vezes a gente até agradece, né? Muito obrigado por esse dia, agora abençoa minha casa, minha família, meu emprego, amém. E vai dormir. A gente nem espera Deus falar conosco. A gente não dá um tempo para ouvir a voz de Deus. E nós precisamos desenvolver isso, irmãos. A sensibilidade para ouvir a voz de Deus e a voz do seu Espírito Santo. Para que possamos ser mais do que vencedores. E ser homens e mulheres de fé. Porque senão, né, a gente vai fazendo as coisas por impulso. E muitas vezes a gente quebra a cara. E a gente até fala, meu Deus, mas eu orei. E aí, Deus? Mas será que nós ouvimos a resposta de Deus? Ou nós só fomos indo, né? Hoje nós vivemos uma geração muito ansiosa, muito imediatista, né, irmãos? Precisa fazer, precisa trabalhar, precisa ter dinheiro e vai. Mas nós somos servos do Deus Altíssimo. Precisamos ouvir a voz de Deus falando conosco. E nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a sua voz. 2, nós precisamos ter também disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Anote, disponibilidade. Deus falou com Abraão, né? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E ele saiu. Eu falei, segundo alguns estudos, né? O pai de Abraão, Tera, ele era um grande comerciante ali da Mesopotâmia, então ele já tinha uma condição financeira abastada, né? Tinha riquezas, tinha servos. Mas quando ele ouve a voz de Deus, irmãos, ele vai, né? Ele sai do conforto do lar e vai. E nós? Será que a gente quer ficar só na nossa zona de conforto? Tá tudo bem, tá tudo bom. Para que eu vou me esforçar? Né? Para que eu vou orar? Eu já oro aqui na minha casa. A gente precisa buscar mais a Deus, irmãos. A intimidade com Deus, a sensibilidade, a gente só consegue quando a gente está buscando mais ao Senhor. Porque senão a gente vai fazendo as coisas muito no automático. E não é isso que Deus quer. Deus, eu fico pensando muito, olhando assim para muitas histórias bíblicas, os seus chamados, as coisas que Deus faz na vida de muitas pessoas. Porque elas ouvem a voz de Deus e vão e obedecem e faz, independente muitas vezes da circunstância. E Deus faz grandes coisas. E nós nos apegamos muitas vezes às coisas, né, que nós estamos vivendo, não queremos abrir mão. Mas Deus hoje nos chama para ter disponibilidade para o nosso chamado diante de Deus. E às vezes, estar disponível para Deus significa renunciar o nosso conforto pessoal. Aleluia. Ontem nós tivemos a mini vigília aqui. Sabe quantos irmãos tinham? 7 irmãos. Uma vez por mês, é um sacrifício de oração. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos. Mas eu já vim um dia da manhã. Não, é todo dia, é todo tempo. Quando Deus derramou o seu poder ali no cenáculo,
Diz que para os discípulos, a igreja primitiva, eles oravam todos os dias. Os líderes, os discípulos estavam buscando ao Senhor. Dia e noite se reuniam nas casas para buscar a presença de Deus. E ali Deus derramou sobre os 120 que estavam reunidos o seu poder, a sua graça e a sua unção. Se nós não aprendermos, irmãos, viver a unidade da igreja, viver como a igreja primitiva, como Abraão se colocou diante do Senhor, nós vamos ter que ficar sempre apanhando de Deus, né? A gente conquista, a gente relaxa, Deus manda aprovação, a gente, volta. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivemos uma vida plena com Deus, de busca, de glória, de unção, de derramamento do Espírito Santo, irmãos. Mas é só através da comunhão, da oração, aleluia, e da disponibilidade para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. 3, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Obediência. Se a gente pensar aqui, Abraão, no texto que nós lemos, nenhuma vez ele questionou, O texto vai falando, olha, sai da tua terra, sai da sua parentela, eu vou te abençoar. Depois que Deus fala com Abraão, simplesmente ele parte como Deus lhe ordenara. Aleluia. Nós não vemos questionamento. Nem aqui, irmãos, nem em outros textos de Abraão, como quando Deus o chama para oferecer o seu filho como sacrifício. Deus não queria o sacrifício. Deus queria ver a obediência de Abraão. E sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Aleluia! Meu único filho, eu acredito que ele foi para o Moriá chorando, mas dentro do seu coração ele tinha fé, Pai, para onde a gente vai? A gente vai oferecer o sacrifício, Deus, pai, eu estou vendo aqui que a gente já trouxe as coisas, a gente já trouxe a lenha, a gente já trouxe, o machado. Cadê o holocausto? Cadê o que a gente vai oferecer? Então ele diz para o filho, Deus proverá. Confiança, obediência, aleluia. Temor de Deus, irmãos. Aleluia. 4, visão, para enxergar o plano maior, além do momento. Glória a Deus. O cristão fiel, verdadeiro, precisa pedir para que Deus abra os seus olhos espirituais para que veja. Irmão, senão nós vamos ficar um homem e uma mulher no natural, A gente precisa ver e crer no sobrenatural de Deus, nas suas promessas, nas transformações, nas mudanças que Deus tem, irmãos. E muitas coisas vão acontecer no nosso futuro, mas a gente fica muito preso. Deus falou para ele, o versículo 2, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Vocês acham que Abraão se tornou famoso? Sim ou não? Sim. Já tem mais de 4.000 anos que ele viveu e a gente está aqui falando dele. Não é mesmo? Aleluia. Porque ele teve visão de fé, visão de futuro que o Senhor colocou no seu coração. 5, dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Aleluia. Dependência. Se você depois, nós estamos dando uma pincelada, você pode depois na sua casa, durante essa semana, ler toda a história de Abraão. Começa no capítulo 12 e vai, acho que até o 20. Vamos ver aqui. Acho que até o 24. Um pouquinho mais. 25. 13 capítulos apenas. E você vai ver como que Abraão dependeu de Deus em todos os momentos. Ele errou, viu?
teve falhas, nós vamos ver daqui a pouco. Teve consequências, mas ele errava, ele se arrependia, ele ouvia a voz de Deus, porque ele dependia de Deus. Depender de Deus, queridos, é saber qual é a hora de nós agirmos. Nós vamos orar. Não é que Deus vai vir aqui na terra e vai fazer as coisas por nós. Não. Aquilo que nós tivermos que fazer, será nós. Será a nossa atitude, a nossa ação. Mas aquilo que for para Deus fazer, irmãos, tem coisas que é só Ele que vai fazer. Então nós precisamos depender para confiar. Porque se eu não confio, eu não vou conseguir depender deste Deus. Eu não vou conseguir confiar e depender das suas promessas, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. 6. Testemunho para influenciar outros perto de você. Testemunho. Glória a Deus. Olha o versículo 4 e 5 que diz: Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aleluia. As pessoas, esposo, sobrinho de Abraão, compraram a ideia dele. Talvez, nem todo mundo quis ir. Por exemplo, a esposa de Ló. Ló prontamente quis acompanhar o seu tio. A esposa naturalmente acompanha o esposo. Queridos, mas eles acompanharam Abraão de bom grado, porque ele tinha um testemunho. Deus já estava, antes do chamado de Abraão, Deus estava olhando para ele. Estava vendo a maneira de ser que ele era. Os seus princípios, o seu respeito com as outras pessoas. E isso faz toda a diferença, meus queridos, porque se nós não obedecermos ao Senhor, se nós não respeitarmos as pessoas que estão ao nosso redor, dificilmente alguém vai querer nos seguir, nos acompanhar, Mas a diferença nas nossas vidas acontece quando nós temos um bom testemunho. Que Deus venha nos ajudar a ser a cada dia pessoas melhores, para sermos vitoriosos. 7. Foco para não desistir da jornada. Diz que a primeira etapa da viagem de Abraão, irmãos, foi muito longa. Uma média de 800 quilômetros. Sem avião, sem trem, sem metrô. Na caminhada. Pode ser que eles tinham alguns camelos, Ele era rico. Mas mesmo assim, Acho que andar de camelo muito tempo também devia cansar. Então eles revezavam ali os objetos. Deserto, perigo, sol escaldante. Mas ele não deixou de seguir a sua jornada. Diz que ele foi até o Carvalho de Moré, em Siquém, aonde Deus tinha direcionado a vida dele. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós, no meio da caminhada, queremos desistir. Queremos parar, está cansado. Parece que nada acontece, parece que nada muda. Mas Deus não muda, nós já falamos aqui, já lemos, que Jesus Cristo também é o mesmo ontem e hoje. E será para sempre. Quem muda somos nós. Porque muitas vezes nós deixamos de olhar para Deus. Nós começamos a olhar para as pessoas. As pessoas falham. As pessoas desanimam. Mas que eu e você nessa noite possamos aprender aqui com Abraão, queridos. E não vamos desistir da jornada. Aqui na terra nós teremos lutas, nós teremos tribulações.
Mas nós vamos precisar lutar. Nós vamos precisar escapar pela nossa vida. Que Deus venha nos ajudar, manter o foco. Onde é que nós precisamos manter o foco? Na vida eterna, através de Jesus Cristo. Aleluia! Ele morreu por nós. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E aí você não vai parar. Aí você não vai desistir. Aí você não vai perder o seu foco. Porque os seus olhos estarão no Senhor. E Ele estará sustentando as suas mãos nesta caminhada. Amém? Glória a Deus. Está acabando, hein, irmãos? É que essa mensagem é meio dura, né? Essa primeira aqui. Mas a gente precisa, né, irmãos? Senão a gente fica muito molinho. Glória a Deus. 8. Gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Será que nós temos sido gratos ao Senhor? Abraão demonstra, irmãos, muitas atitudes de gratidão na história dele. Ele agradece ao Senhor, ele constrói altares, ele oferece ofertas, ele dá o dízimo, né? Quem participou do NID na outra semana, nós vimos aqui sobre Abraão que oferece o seu dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então ele era uma pessoa grata. Olha o que diz o versículo 7 e 8 de Gênesis, do 12. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Ele construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o seu nome. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Deus se alegra da nossa gratidão. Muitas vezes, né, a gente se acostuma muito a orar, mas orar numa oração de petição, sempre pedindo. E às vezes a gente se esquece dos pequenos detalhes da nossa vida. É que Deus nos dá um fôlego de vida como hoje. Sei que está um pouco calor, mas nós estamos vivos. Nós estamos saudáveis. Nós estamos aqui com liberdade de buscar e adorar ao Senhor. Como é maravilhoso. Nós temos uma casa, nós temos uma família. Quando nós, começamos a celebração, nós começamos sempre com louvor e adoração ao Senhor. Hoje já foi cantado aqui sobre a fé. Nós adoramos ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Mas no nosso dia a dia nós precisamos ser gratos. Construir no nosso coração, queridos, um altar também de gratidão ao Senhor. Por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Aleluia. Quando nós agradecemos ao Senhor, Ele sempre dá sinais, irmãos, que Ele está conosco, que Ele fica feliz conosco. Deus tem sentimentos. Aleluia. E Ele continua nos abençoando e nos ajudando. Aleluia. Glória a Deus. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Essa frase bonita, né, irmãos? Não vamos ser uma pessoa insensata, gananciosa, orgulhosa, mas vamos olhar para o Senhor e vamos pedir a sua graça, a sua misericórdia, mas também, queridos, agradecer ao Senhor. Tem uma frase que o pastor Carlito, ele gosta muito de falar, e tem aqui que diz: sua atitude durante o processo será fundamental para gerar como você vai terminar a sua jornada. É um processo essa vida. As situações que nós passamos.
Será que muitas vezes nós só estamos murmurando, reclamando das situações? Hoje é dia de você ser grato a Deus, de você agradecer a Deus pelos pequenos detalhes que Ele tem dado na sua casa, na sua família. Aleluia, eu estou até lendo um livro da parte profissional, que é A Mente Vencendo o Humor. E essa semana eu estou lendo junto com uma pessoa para ajudá-la num processo de depressão. E eu dei uma atividade, né? Porque a pessoa estava com muita dificuldade de focar nos pontos positivos. Então, a gente propõe algumas atividades. E uma delas foi anotar todas as coisas que foram acontecendo na semana de coisas positivas. E foi bem legal, né? Foi proposto na semana passada, ela veio nessa semana. E muitas coisas ela observou, coisas dentro de casa, com os pais, com os irmãos, com os amigos. Irmãos, muitas vezes o nosso olhar, ele é muito negativista. A gente perde o foco por isso, porque a gente fica fixado só nas coisas ruins, né? Aconteceu isso, aquela pessoa fez aquilo. Não. Hoje é dia de nós abrirmos nossos olhos para o Senhor e sermos gratos pelo seu amor, pela sua fidelidade. Aleluia. Tem uma canção do cantor cristão que diz, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, né? Será que nós temos contado as bênçãos? Faça esse exercício você também. Anote aí durante uma semana quantas coisas positivas acontecem na sua vida. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque Deus tem te abençoado muito. Amém? Glória a Deus. 9. Eita, essa é difícil, hein? Paciência. Paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Difícil ter paciência, né, irmãos? Mas eu falo, né? Nós vivemos num mundo muito impaciente, imediatista, a gente quer ver logo. Depois da internet, né? Todo mundo ficou com mais pressa. Eu já clico lá, eu já sei o que está acontecendo do outro lado do mundo, a notícia, o preço do dólar, o que está acontecendo na humanidade. Mas tem coisa, irmãos, que é um processo. O Salmo 40 diz, né? Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor. Tem coisa que é o tempo. Aleluia. Abraão, ele teve muita paciência. Ele esperou, irmãos, 25 anos por uma bênção de Deus. Talvez eu e você já teríamos desistido, né? Vou esperar tanto tempo, misericórdia. Mas ele esperou. E ele foi abençoado. Glória a Deus. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Porém, irmãos, Egito não foi uma boa escolha. Abraão estava no começo da sua fé, ainda não estava com tanto discernimento para ouvir a voz do Senhor. E no Egito, simboliza o mundo, simboliza, queridos, as coisas que podem nos afastar de Deus. Estava tendo uma grande fome, por isso que Abraão ele foi para o Egito. Ele foi atrás das necessidades e desejos. Canaã estava escassos alimentos. Mas nós temos que tomar cuidado, porque aqui, quando ele vai para o Egito, ele quase cai numa cilada do inimigo para a sua vida espiritual. Mateus 4, versículo 3 e 4 diz: o tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: se és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Cuidado.
né? Tudo na nossa vida tem um tempo para ser processado, para o milagre chegar. E se a gente ficar muito desesperado, nós podemos nos afastar da presença de Deus. O próprio Jesus, ele foi tentado pelo inimigo. Esse versículo que nós lemos aqui, Jesus estava num jejum de 40 dias e 40 noites, buscando a presença de Deus. Jesus era o próprio Deus, estava em jejum, estava em oração. E nós, como homens e mulheres nesse mundo que vivemos, queridos, precisamos orar e jejuar. Quanto tempo faz que você não faz um jejum aí? Vamos buscar as armas espirituais, aleluia, para nós nos fortalecermos. Nós precisamos ter cuidado com os caminhos sem Jesus. E o último, 10, recusar ofertas que são frutos do pecado. Aqui no Egito, foi um lugar que Abraão, ele foi, e ele acabou mentindo, que Sara era sua irmã. E por essa mentira, Sara foi levada ao palácio. E se Deus não tivesse pesado a mão lá sobre a casa de Faraó, né? Abraão podia ter perdido a sua esposa. As promessas que Deus tinha na vida de Abraão e da sua família, Sara estava inclusa. Aleluia. Por causa da mentira. Ali, né? A situação foi resolvida. Sara foi devolvida a Abraão. Mas, queridos, quando ele sai ali do Egito, ele leva servos e servas como presente, porque Deus mandou enfermidade sobre o Egito. Então eles mandaram ofertas e mandaram presentes a Abraão. Junto com esses presentes veio Agar, a serva que depois Abraão teve Ismael, que não era vontade de Deus, que não era plano de Deus. Por isso esses dois últimos tópicos, irmãos, nós precisamos ter paciência para esperar a nossa bênção, sem, pecar contra Deus, recusar muitas vezes, irmãos, as ofertas que são fruto do pecado, aquilo que sabemos que vai nos afastar de Deus. Que Deus venha nos ajudar. Nós vamos fazer esta série de mensagens de fé, irmãos, para termos grandes conquistas, mas nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Nós aprendemos muitas coisas nessa noite, né? Deus sempre quer nos abençoar. E tem uma frase aqui que eu quero deixar para vocês, que tem a ver até nessa lição do NID desta última semana que nós estivemos trabalhando. Diz assim: caso suas conquistas não tenham vindo licitamente de Deus, ela custará muito caro para você e para a sua casa. Nós fizemos uma pergunta, né? Lá na lição tinha uma pergunta que era: o que você acha do jeitinho brasileiro? Nós somos famosos, mas é uma fama ruim, irmãos. Do jeitinho, do engano, da mentira. Isso não é o que Deus quer para nós. Se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ser prósperos, nós precisamos obedecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 15, 5, 7 diz: levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Aleluia. Ele mentiu, ele enganou, mas ele se arrependeu, ele ouviu a voz do Senhor. E Deus reitera, queridos, a sua promessa. Aleluia. Leva para fora. Fala para Abraão olhar, queridos,
para o céu e contar as estrelas, porque grande é a descendência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à realidade do mundo, né? Ainda hoje é de viver longe de Deus, mas que nós possamos fazer a sua vontade e o seu querer. Abraão, ele obedeceu depois de quebrar a cabeça algumas vezes. Aleluia. E depois então se cumpriu a promessa de Deus. Veio seu filho Isaque. Ele foi abençoado. Aleluia. Mas ele acabou colhendo também algumas coisas ruins do fato dele desobedecer a Deus. E que eu e você nesta noite possamos olhar para o Senhor. Aleluia. E sermos pessoas de fé, de amor e de comunhão. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos fazer uma oração junto, né? Talvez essa palavra, a gente fala, poxa, fé, né? Alegria, esperança. Sim, mas também obediência a Deus, a sua palavra, a sua vontade e o seu querer. Em nome de Jesus. Aleluia. E depois nós vamos orar juntos, para que Deus venha nos ajudar, irmãos, permanecermos firmes no nosso chamado e na nossa jornada. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar.